a mais um Conversa de Mercado aqui da eBrain. E hoje nós vamos falar com o Marcos, que é presidente da Habitat, uma incorporadora de Blumenau, e presidente do Sinduscon Blumenau. Obrigado, Marcos. Boa tarde a todos. Primeiro eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, que vem lá da França, né? Você vem do setor automobilístico para o setor de construção civil. Então não é o normal de alguém que se forma em engenharia ou é filho de um engenheiro e vai e toca uma incorporadora seguindo os passos do pai. Você fez um processo diferente. Conta um pouquinho dessa história. Rapidamente, né? Eu morei fora do Brasil no segundo grau, morava na Espanha e a gente voltou para o Brasil na época da universidade. Eu fui fazer engenharia mecânica, mas eu já tinha aquele bichinho que tinha picado, que era querer voltar para fora. Então surgiu no final do estágio de engenharia, você tem um estágio obrigatório de engenharia, e eu acabei indo para o setor automobilístico na França, através de um convite de um professor da Universidade Federal. Fiquei lá 8 anos, e aí, próximo dos 30 anos, não tinha 30 anos, você começa a buscar alguma coisa, algum propósito de vida. A gente já tinha essa veia de empreendedor, e aí acabou juntando a fome com a vontade de comer. Meu irmão, que estava em Dubai, voltando para o Brasil para montar uma empresa menor no setor da construção, eu estava indo para a Índia. Acabou não dando certo, então eu acabei desistindo de tudo dessa vida corporativa e para montar e empreender no Brasil. Então daí você veio ser sócio, meu irmão. Os dois estavam voltando para o Brasil com visões diferentes e nunca tinham sido de incorporadora, né? Não tinha. O meu irmão trabalhava no setor da construção, eu conhecia bastante da área administrativa de uma grande empresa, né? Vocês já eram de Blumenau originalmente, né? Sim, a gente nasceu aqui, mas a gente montou a empresa em Blumenau. Tem que lembrar que isso foi em 2007, né? O Cristo decolando. Então, o Brasil era o local para se investir, Blumenau era um local que tinha uma alta liquidez, se vendia muito e era de fácil, as barreiras de mercado eram pequenas. Então, para começar pequeno, você começava maior aqui do que em outras cidades, basicamente. Então, era uma oportunidade para a gente e a gente acabou escolhendo Blumenau. Mas foi, digamos, uma análise de mercado que trouxe a gente para cá. A gente conhecia a cidade, mas não foi a razão principal. Então, vocês estão um pouco há mais de 10 anos atuando no mercado, né? Quantos prédios vocês já construíram aqui em Blumenau? Estamos com 5 construídos, estamos com mais 2 em obras e mais um lançamento. Quando que a crise pegou aqui? Assim, a gente enxergou a crise em 2013, um pouco antes dela chegar. Antes dela chegar. Então, a gente tinha um lançamento para 2015 e a gente basicamente enxugou o lançamento, reduziu o tamanho do apartamento, reduziu a área de lazer, transformou o empreendimento deixou ele um pouco mais competitivo. E ela chegou em 2014, meados de 2014 em Blumenau. Então, mas na época a gente enxergava uma crise pequena, né? A gente antecipou uma crise, mas nunca imaginou que ela fosse o que foi. Então, de qualquer maneira, a gente acabou lançando em 2015. O empreendimento teve uma boa aderência, digamos assim, uma velocidade de vendas legal na largada. E aí foi, né? Só que aí foi ladeira abaixo. Então, com a ladeira embaixo, todo mundo puxou o freio de mão, vamos passar o temporal, né? E Blumenau tem uma característica que são incorporadores familiares, todos, não tem empresa de fora. Agora chegou a MRV, mas isso faz pouco tempo. E então, tudo é capital próprio, né? Então, todo mundo tem bastante, enfim, quando investe, é com muito cuidado. Ou seja, aqui em Blumenau, não tem captação de funding de SBPE, apoio à produção. Quase todo mundo usa dinheiro da sua própria empresa, é isso? Basicamente é isso. Quer dizer, as grandes incorporadoras, elas trabalham com capital próprio, né? Então, e ainda fazem financiamento direto. E isso, até um grande consultor histórico de Blumenau, tem mais de 30 anos de empresa, estava contando semana passada que isso aconteceu porque na época do BNH não tinha crédito para Blumenau. Então as empresas de Blumenau tiveram que criar o seu próprio crédito. E elas se construíram dessa maneira. E isso perdurou, apesar de toda a modificação do mercado de crédito no Brasil, as empresas são cautelosas e acabaram permanecendo. Então, quando veio a crise do crédito no mercado imobiliário, a gente sentiu menos. Por quê? Porque é capital próprio. Então, hoje, a barreira de entrada é essa, na verdade, né? Entendi. Uma coisa, Marcos, que a gente conversa bastante junto no Sinduscon, porque você também é presidente do Sinduscon, diz respeito a algo que a Brain, inclusive, tem sido convidada em muitos locais para falar, que são mudanças de plano diretor. A gente tem visto que diferentes prefeituras têm buscado ampliar a arrecadação no momento de crise, e um dos artifícios que elas estão pensando é venda de potencial.
Cada local tem diferentes nomes, diferentes instrumentos, CEPAC, outorga, etc. Primeiro eu gostaria que você falasse um pouquinho, em termos gerais, o que você tem ouvido falar sobre isso, e falasse até um pouco também da experiência aqui de Blumenau sobre esse aspecto. Assim, é uma preocupação, eu acho que para todo o setor imobiliário. Todas as prefeituras estão com uma situação financeira difícil, para não dizer quebradas, e aí elas começam a olhar para diferentes setores. E o principal setor, geralmente, é o imobiliário. Então elas querem vender outorga onerosa para arrecadar. Qual é a nossa preocupação? Que isso venha onerar, né, o consumidor final, porque as pessoas sempre imaginam que vão tirar do bolso do incorporador. Isso pode até acontecer, mas é transitório. No final das contas, quem paga é o consumidor final. E até um estudo da Brem mostrou, no caso de Blumenau especificamente, que um aumento de 20% no preço reduziria em 40% o mercado. Então, na verdade, você tira o dinheiro e põe num bolso e acaba perdendo todo o dinheiro que recebe no outro. E o que ficou demonstrado é o que você vai arrecadar no bolso direito é muito menos do que você arrecada hoje indiretamente no bolso esquerdo. Então, é difícil essa conversa, porque as prefeituras estão buscando recurso e às vezes elas desconsideram a perda do nível de atividade. Então é uma conversa difícil, é demorado, isso se constrói ao longo do tempo. Em Blumenau nós temos tido isso há algum tempo. Digamos que em algumas regiões isso se justifica e você pode adotar essa política e na verdade ela é benéfica, porque você aumenta o potencial combustível e você acaba viabilizando empreendimentos que não eram possíveis. Agora, em outras regiões vai inviabilizar. Então tem que se ter muito cuidado numa política pública dessa ordem. Uma coisa interessante é que a gente está aqui no evento em Blumenau, na Festa Build, que acontece inclusive durante a festa mais famosa da cidade, que é o Oktoberfest. E o Oktoberfest, pelo que conta as vendas urbanas, pelo menos se iniciou depois de um dos problemas de inundação, de enchente, né? E Blumenau passou por outros processos depois de outras enchentes. Mas quando a gente entra na cidade, ela não é tão verticalizada. E quando a gente olha, com exceção de Balneário Camboriú e Florianópolis, que são praias, em geral as cidades de Santa Catarina, que são cidades médias, mas com muita renda em relação ao perfil de cidade média no nível do Brasil, não tem alta verticalização. Por que você acha que acontece isso? Olha, assim, Blumenau está passando agora por esse processo intenso de verticalização. Em realidade, se você olhar 10 anos atrás, quando a gente começou, eu comecei há 12 anos a empresa aqui, ela já tinha alguns prédios, mas se construía menos. A gente passou por um boom como em todas as cidades. Mas na época ainda era barato se construir uma casa em Blumenau, o cara conseguia construir uma casa numa região relativamente central por um valor não tão alto. Hoje isso passou a ser inviável, então você acaba incentivando a verticalização. E Blumenau tem um problema, que é essas montanhas, esses morros e o rio, né, com todas as áreas verdes obrigatórias. Então, hoje 70% de Blumenau você não pode construir, é área verde. Então você acaba obrigando a essa verticalização, mas ela é mais recente. Antigamente, o sonho do blumenauense sempre foi morar em casa. Isso acabou sendo inviável. E aí, claro, com o processo de crescimento da cidade e com o processo até que passou o Brasil de maneira geral, com o problema da segurança e violência, todo mundo está indo para apartamentos. E para nós encerrarmos, Marcos, eu queria ouvir a sua opinião sobre essa tal de tendência de locação. Muito se fala aí no Brasil de que as pessoas, não só no Brasil, mas aqui também começou a se falar intensamente, de que o futuro é a locação, que as pessoas não querem mais ficar fixas. Como que você enxerga isso para uma cidade média como Blumenau? Porque quem fala a partir da realidade de São Paulo, que é uma megalópole, né? 20 milhões de habitantes no entorno, etc. Né? Muita gente de fora, sem raiz na cidade. E o grosso do Brasil não é São Paulo, né? Como é que você vê nas cidades como Blumenau essa possível tendência de locação? Assim, eu vou falar de grandes tendências, né? Por exemplo, quando você compara o Brasil, eu acho que são 20% das residências são locadas. Numa Europa é 40%. Então, digamos assim, existe uma tendência natural de você ter um parque de locação maior do que o que se tem atualmente. Antigamente era praticamente autoconstrução. Então, cada um construía sua casa, era o caso de Blumenau. Então, é um mercado que evoluiu muito. O mercado de Blumenau também andou no sentido de aumentar a locação.
Ainda vai existir, porque, para falar de Blumenau especificamente, 50% do crescimento da cidade é gente que vem de fora. Então, existe uma sustentação da demanda desse público que todo ano vem para Blumenau e tem que acomodar, não é daqui. A população mais jovem hoje está postergando a compra do imóvel. Então, esses também vão acabar morando em locação. Mas o sonho do brasileiro talvez não seja mais o primeiro sonho, talvez não seja no futuro o primeiro sonho do brasileiro, mas continua sendo um dos 4 primeiros e cedo ou tarde ele vai acabar comprando para morar. O que pode acontecer é que ele vai postergar um pouco e alguém vai comprar e vai locar para ele, mas o mercado persiste. Alguém vai ter que comprar, né? Então, se vai ser um investidor, um fundo de pensão, quem quer que seja, que compre o imóvel, alguém, né, vai ter, ou vai comprar para morar, ou alguém vai comprar para ele morar. Então isso vai persistir. O que vai acontecer é que principalmente, né, esses mais novos, que hoje estão trocando um pouco o esforço da compra de um imóvel pela experiência, querem viajar. Então é uma troca, né? Antigamente era a compra do carro, isso já não existe mais. Eu acho que a tendência é uma redução até. Mas essa questão das viagens hoje é uma competição com a compra do imóvel. O cara acaba economizando para ir viajar em vez de comprar um imóvel. Então, acho que existe essa tendência. Talvez não seja como São Paulo, onde existe a condição de compra é muito difícil. Muito cara também, né? É muito caro. Mas existe uma questão do jovem postergar um pouco essa compra. E alguém vai comprar para ele morar. Ele ainda vai querer sair da casa dos pais. Esperamos, né? A gente acredita. É isso aí. Agradecer ao Marcos a entrevista. Não esqueçam de curtir o seu vídeo, distribuam para as pessoas e sigam as redes sociais da eBrain. Obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado aí. Parabéns, a Brain.